Existem várias práticas que são necessárias para saber como se dar bem consigo mesmo. Um, Quem é extremamente emotivo ou inquieto, com maus hábitos, nunca consegue se dar bem consigo mesmo. Se sua consciência lhe diz o tempo todo que você está fazendo algo errado, como diabos você pode esperar se dar bem consigo mesmo? E quando você encontrar outras pessoas, você vai descobrir que elas não estendem sua confiança e boa vontade com você. Porque uma pessoa que vai contra a sua consciência desconfia de si mesma e isso se reflete em seu caráter. A consciência do homem fala com ele o tempo todo e o incita constantemente a mudar e a se comportar corretamente. É verdade, claro que você pode embotar a sua consciência, mas não permanecerá contundente para sempre. No mínimo, as leis do país perturbarão a complacência daqueles cuja consciência se torna completamente embotada pelo mau uso do livre-arbítrio. Os criminosos descobrem que seus atos sem consciência simplesmente não valeram a pena. Portanto, ouça sempre a sua consciência, a voz do seu interior. Ela está lá para ajudá-lo a se dar bem consigo mesmo. Em segundo lugar, a serenidade mental deve ser praticada. Não importa quais experiências você enfrente na vida, faça-o com uma mente equilibrada. A serenidade mental, a serenidade da disposição, trazem grande felicidade, não apenas para você, mas também para os outros. Isso não significa que você deva ser um covarde ou sem entusiasmo. Significa que você deve praticar a calma. Está tudo bem em desfrutar das coisas boas desse mundo, mas não fique superexcitado por elas. E quando vierem as tristezas, aceite-as corajosamente. Pense em como superá-los, em vez de se permitir ficar angustiado e inquieto, perdendo a calma interior. Algumas pessoas estão sempre inquietas. Apenas alguns são, na maior parte do tempo, calmos e equilibrados, independentemente das circunstâncias. Mas a uniformidade deve permanecer constante para que possa servir como fundamento de sua existência. Isso é o que o Swami Shankara ensinou. Tende sempre a mesma mente se queres que o Senhor, da mesma forma, adorne o altar da tua alma. Sem essa equanimidade, nunca se pode encontrar Deus. Apenas pare e pense em como Jesus Cristo se dava bem consigo mesmo. É assim que ele poderia se dar bem com a diversidade nas multidões. Ele se comportou com todos e sob todas as circunstâncias com a mesma serenidade mental, mesmo durante a sua maior prova de crucificação. As relatividades da existência, nascimento e morte, prazer e dor, foram superadas, mesmo aqui nesse mundo, por aqueles de mentalidade igualitária fixa. Assim eles são entronados no espírito. Verdadeiramente, o imaculado, o espírito, perfeitamente equilibrado. Devemos estudar a vida dos verdadeiramente grandes, e quando os entendermos, saberemos como padronizar nossas vidas de uma maneira semelhante. O próximo ponto para se dar bem consigo mesmo é o controle dos seus pensamentos. Aprenda a praticar o pensamento profundo. Aprenda a arte da concentração, para que quando você colocar sua mente em um determinado pensamento, sua atenção não fique inquieta pulando de uma ideia para outra. A maioria das pessoas vive na superfície da vida,
mas é mergulhando fundo no oceano do pensamento que você recebe as pérolas do conhecimento. Pensadores profundos são pessoas felizes porque podem se afastar mentalmente das perturbações do seu ambiente. A pessoa média não tem escapatória. Ele está sempre vivendo na superfície, como o peixe que é facilmente capturado pelo pescador. Pela prática, cultive o hábito de pensar profundamente. Pegue um problema difícil e pondere sobre ele. Pense o mais fundo possível sobre esse assunto. Se você for fundo o suficiente, uma solução aparecerá. E nessa profundidade interior, uma sensação de paz tomará conta da sua alma. E por quê? Porque em todo estado de pensamento profundo, há um corredor para o reino de Deus. Sem pensamento profundo, sem concentração da mente, nunca se encontrará o caminho para Deus. Mesmo os pensadores profundos que não conhecem a Deus, são, no entanto, felizes consigo mesmos porque fizeram uma incursão profunda na percepção intuitiva e em Deus, sem fazer isso conscientemente. Aqueles que são capazes de pensar profundamente sobre diversos assuntos, mas não se conectam conscientemente com Deus, podem falhar na percepção divina porque se tornaram obstinados em seus pensamentos. Ninguém pode encontrar Deus sem buscá-lo conscientemente. Mas os pensadores profundos estão, pelo menos, um pouco mais próximos de Deus do que aqueles que vivem superficialmente na ignorância. Não há pecado maior do que a ignorância. É por isso que eu digo, não gaste o seu tempo na ociosidade. Faça algo útil na vida, algo valioso, construtivo, que aprofunde e amplie a sua consciência. E você estará mais perto de Deus. Quem pensa profundamente se dá melhor consigo mesmo e com os outros. Possui a capacidade de explorar as profundezas do pensamento. Eles sabem como agir diante de uma circunstância difícil. O pensamento profundo é uma preparação mental pela qual você pode superar as circunstâncias de uma maneira divina. Você precisa desenvolver o bom senso, ou seja, um senso comum a todos, um senso intuitivo. Bem, meu marido estava muito doente, então eu comecei a pensar profundamente sobre isso. E quando concluí minha reflexão profunda e decidi ligar para o médico, meu marido havia falecido. Esse tipo de pensamento não ajuda. É preciso usar o bom senso. É essencial que você saiba como colocar o seu pensamento profundo em ação. E ninguém pode lhe ensinar um bom senso. É um sentimento intuitivo que prontamente lhe diz o que fazer. O bom senso está presente em todas as almas, mas pouquíssimas pessoas sabem como desenvolver a sua capacidade de acessar essa fonte de discriminação. Você precisa cultivar o poder pelo qual pode descobrir o curso de ação correto em qualquer situação. Para se dar bem consigo mesmo, você deve controlar os desejos. A chamada alegria significa queimar todas as velas de uma só vez. Ninguém precisa castigar essas pessoas. Elas se punem com suas indulgências excessivas que criam nervosismo, raiva e mau humor. Eles não têm alegria em nada porque são controlados por seus sentidos insaciáveis. O verdadeiro mestre é aquele que controla os seus sentidos. Quando ele diz não às tentações, ele quer dizer não.
E quando ele diz sim para a ação correta, ele quer dizer sim. Nunca mate o tempo. É muito valioso para se desperdiçar em coisas inúteis. Eu nunca aprendi a jogar carta ou damas, nem nada disso, porque vi que são apenas um meio de matar o tempo. A vida é preciosa demais para ser desperdiçada. A consciência de Deus tem que ser cultivada. Esteja sempre ocupado com Deus, assim nada nem ninguém poderá te distrair. Como é maravilhoso levar uma vida simples, uma vida de contentamento interior. É um paraíso que você não conhece. Mesmo que eu vá ao cinema de vez em quando para fugir das exigências organizacionais, não fico extasiado com as cenas na tela, mas sim com a consciência de Deus. Eu não estou vendo os filmes, mas os filmes cósmicos internos. O propósito consumado da vida é encontrar Deus. Portanto, não perca o seu tempo com inutilidades. Enquanto aprende a se dar bem consigo mesmo, você também deve praticar a arte de se dar bem com os outros. Essa é uma arte grande, mas difícil. Comece em sua própria casa, com as pessoas com quem você mora. Há um ditado que diz: um anjo de rua e um demônio doméstico. Se você aprender a se dar bem com os que estão em sua própria casa, você estará mais bem equipado para se dar bem com o resto do mundo. Você precisa corrigir seu próprio comportamento e atitude. Se em vez disso você tentar escapar daqueles que o irritam, o seu temperamento e suas paixões ainda assim se apegarão a você. Aonde quer que vá, continuará a ter dificuldades. E por que não curar as suas dificuldades aqui e agora? Em primeiro lugar, sempre que tiver problemas com os outros, olhe para si mesmo. Culpe a si mesmo, se for aí que está a falha. Faça uma reflexão profunda e veja se o seu comportamento está correto. Veja se você merece a crítica dos outros. Lembre-se, o exemplo fala mais alto que palavras. Se você quer mudar alguém, mude a si mesmo primeiro. Se você quer ensinar alguém a se dar bem com os outros, dê o exemplo. Dar-se bem com os seres humanos significa dar-se bem com Deus. Desde que esses seres humanos não se comportem injustamente com você. Jesus foi perseguido injustamente. Mas se as pessoas o criticarem com justiça, isso significa que você ainda precisa fazer um esforço maior para se corrigir. Dar-se bem com as pessoas não significa concordar com todos. E isso não significa que você deva sacrificar os seus ideais por causa deles. Esse não é o tipo de convivência que eu quero dizer, mas você pode manter os seus ideais sem ser ofensivo. De fato, desse ponto de vista, Jesus Cristo não se dava bem com muitos em seu tempo, mas ele manteve seus ideais sem ser repugnante. Ele certamente se dava bem, pois sabia que o que estava fazendo era certo. E ele disse: eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Portanto, acima de tudo, agrade a Deus e viva de acordo com seus próprios ideais. Nunca comprometa os seus ideais e nunca alimente o motivo oculto. Se você pode viver amando a Deus e não querendo prejudicar ninguém, e ainda assim o mundo quer feri-lo, tudo bem. É melhor ser amaldiçoado pelo mundo inteiro e ser um filho favorito de Deus do que ser amado por todos e abandonado por Deus. Conviver com os outros significa conviver primeiro com a consciência e com Deus, e depois com as pessoas.
Essa percepção é uma das grandes bênçãos que recebi de meu mestre. Não há nada no mundo que se compare à alegria que recebi de sua companhia. Quando você tem a segurança da verdadeira alegria, você tem tudo. Você não precisa do mundo. Durante meus primeiros anos nesse país, certa vez fui convidado, como um convidado de honra, para uma grande festa. Eu não sabia o que era um coquetel de elite, então não sabia no que estava me metendo. Mas nunca antes ou depois participei de tal reunião. Todo mundo estava bebendo muito. Tarde da noite eles me pediram para falar. Então eu dei a eles uma palestra que eu acho que eles nunca esqueceram. Não falei com raiva, mas com verdade. É esse o seu modo de vida natural? Você está realmente feliz em se embalsamar na bebida? Isso não é divertido, ficar bêbado e falar maldosamente. O que é isso? Sei que muitos dos presentes fizeram uma promessa interior de nunca mais ir a tais festas. Eu não estava louco, pois me mantive interiormente distante. Dessa forma eu posso me dar bem com os outros. Eu não tenho que seguir os seus caminhos. Em vez disso, tentaria de maneira gentil influenciá-los a seguir os meus caminhos. Com Deus no peito, com alegria no coração, com sabedoria na mente e todo o poder do céu na alma, você está na alegria do Pai Eterno. Esse é o poder que vejo e sinto o tempo todo. Comporte-se de maneira verdadeira que não prejudique os outros. Se você não consegue se dar bem com os outros por causa dos seus ideais, então é melhor se afastar desses pessimistas. Se a sua bondade se tornar uma tortura para os outros, fique longe deles. Você não deve sentir que precisa bater na cabeça dos outros com um porrete para fazê-los seguir. Se eles não quiserem seguir você, deixe-os seguir o seu caminho. Mas esteja sempre disposto a compartilhar o seu entendimento com aqueles que buscam e têm sede do néctar da alma, e faça-os felizes.